E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Mendes com o curso Como Estudar e agora a aula 7 sobre os mitos que atrapalham o nosso estudo. Os mitos sobre o estudo existem porque nós temos dificuldades de lidar com aquelas coisas que nos amedrontam e que nos pressionam e que exigem trabalho. Então a primeira coisa que a gente faz intuitivamente é pensar assim em dificuldades, em coisas que nos atrapalham. Às vezes a gente vai vestindo essa camiseta de que eu não consigo estudar porque eu não sou inteligente, porque eu não consigo, porque ninguém consegue, porque é muito difícil demais, porque tem sorte. E quando a gente vê, o estudo não acontece, ou muito facilmente a gente vai largando. Como é que vocês podem fazer para que esses mitos não oprimam o estudo de vocês? O que é preciso ser feito é ter consciência de cada um deles, e daí a gente vai saber como lidar. O primeiro mito é muito simples. É uma coisa que a gente não sabe se é verdadeira ou não, mas tantas vezes é repetido pela gente, por professores, por pais, que a gente acaba acreditando. Algumas pessoas não conseguem estudar porque dizem para si mesmos: eu não sei estudar. E se eu não sei estudar, não tem o que fazer. Eu nem vou começar a estudar, nem vou tentar aprender a estudar. Se eu não sei, eu não sei. Quem é que sabe estudar? É aquela menina que vai bem, aquela guria lá que é inteligente, mas eu não. E o que acontece é que o mundo acaba sendo dividido entre pessoas que conseguem estudar e então vão bem, e eu, uma pessoa que não sei estudar e que nem tenho como tentar. Bom, se eu nem tenho como tentar, então eu vou ficar jogando videogame. E o cara fica lá jogando videogame e deixando o tempo passar. Mas como eu já tinha dito, e esse é o objetivo desse curso, qualquer pessoa pode aprender a estudar. Se você não sabe estudar, se vocês não sabem, se alguém não conhece, tem como aprender a estudar e estudar cada vez melhor. Bom, e tem alguns que chegam para mim e dizem o seguinte: Fábio, mas acontece que estudar é para quem é inteligente, né? A gente vê que tem umas pessoas que são inteligentes, não adianta, tiram notas boas, vão bem, tem que estudar, conseguem, chega lá numa prova, vão bem de novo. Pô, eu, por outro lado, fico tentando estudar e não consigo, vou mal, meu pai me chama de burro, minha professora me chama de burro, eu me chamo de burro, todo mundo me chama de burro, eu sou burro. E daí não tem jeito, só tenho talento para jogar bola e jogar videogame. Então eu vou continuar fazendo isso aí, nem vou me preocupar muito com o Enem, né? O que eu vou fazer? Cuidado. Não existe essa questão de não sou inteligente, então não adianta, não vou conseguir estudar. Se a gente não souber como estudar, nem saber o quanto inteligente a gente é, poderemos saber. Então, se eu não sei como executar uma atividade, como é que eu vou cobrar que eu tenha desempenho? O risco desse mito é, na verdade, a gente vestir o rótulo de eu não sou inteligente e não adianta, nada pode ser feito. Não. Vocês só vão poder saber se vocês são inteligentes ou não se, depois de aprenderem a estudar com método, vocês tiverem uma longa experiência estudando. E já adianto, vocês vão notar que todo mundo é inteligente o suficiente para conseguir avançar nos estudos e ir muito bem em provas. Fábio, mas é que eu vou dizer que eu até tento estudar. Às vezes eu tenho tempo livre e eu penso o seguinte: agora é domingo, eu vou estudar. Eu começo ali a estudar e de repente, estudo matemática, estudo física, estudo biologia, começo a ver uma aula aqui, ver uma apostila lá, e daí, sei lá, sinto fome, sinto vontade de fazer outra coisa, daí eu vou lá, como alguma coisa, vou na cozinha, daí volto, daí eu estudo mais uma coisa aqui ou lá, daí alguém me chama no celular, e eu quero estudar. Mas acontece que quando eu vejo, eu estou indo de uma atividade para outra, eu vou deixando para depois o tempo todo. Isso é o que se chama da procrastinação, é aquela coisa de eu sempre deixo para depois, porque na verdade eu não sei por onde começar. Eu não tenho um objetivo, não está bem determinado o que eu vou fazer no estudo. Então eu não sei direito se eu começo por essa matéria ou aquela, por essa aula ou a outra. Se eu não sei por onde eu começo, eu também não sei aonde que eu chego com o estudo. E a sensação fica que não estou avançando. Se eu não estou avançando, eu vou fazer outra coisa. Então, o que está por trás da procrastinação, desse deixar para depois, é o não saber por onde começar, essa sensação de eu vou estudar agora. Por aonde? Isso se resolve tendo objetivos mais claros de estudo. Então não se escondam atrás disso e pensar que isso é natural. Isso não é natural. Encontrem objetivos e vocês vão saber por onde começar. Fábio, mas é que é o seguinte, estudar é uma coisa muito chata e chega numa hora da vida que eu só vou trabalhar, não vou mais estudar.
Então, assim, pô, um dia eu vou parar de estudar. Ah, olha meus pais, olha esse, olha aquele. Pá, não vejo a hora de acabar o colégio, passar logo no Enem, chegar numa universidade, porque lá eu vou estudar, mas eu vou estudar o que gosto. Então não vou mais precisar estudar essas coisas chatas. Mais uma vez, cuidado com essas coisas que a gente vai dizendo pra gente mesmo. Se vocês acham que um dia vocês vão parar de estudar, vocês estão completamente errados. Se vocês acham que o último desafio de estudo da vida de vocês é o Enem, é o vestibular, me desculpa, mas eu vou ter que ser sincero com vocês. A gente vai passar a vida inteira estudando. Todo mundo vai ter que se transformar em estudante. Todo mundo vai ter que aprender a estudar por conta própria. Então não vamos ficar escondido atrás disso. Se a gente tem o desafio e ele nos leva a estudar, vamos nos transformar em pessoas que podem estudar durante a vida inteira. Não fiquem pensando só que um dia eu vou parar de estudar. Isso não é verdade, isso é só uma mentira. Fábio, eu ouvi falar de um colega meu que quando foi fazer vestibular, acertou 10, 15 questões lá no chute e daí, acabou indo bem e ele nem tinha estudado aquela matéria. E eu conheço também um cara que, ele estudou um monte, chegou lá no dia da prova, se sentiu mal, teve um problema lá e não se sentiu bem, chegou na hora e o cara foi muito mal. Um estudou muito, outro estudou pouco, o que estudou pouco passou. Então é uma questão de sorte, Fábio. Afinal das contas, o que adianta se eu vou estudar ou não? Lá no dia da prova que as coisas vão se resolver. Daí eu acho estranho quando vem algum aluno dizendo isso, né? Porque é engraçado. O fato é que quanto mais a gente estudar, mais sorte a gente vai ter. Quanto mais a gente treinar, mais a gente vai poder ser bem sucedido. É claro que pode acontecer uma tragédia, e é claro que pode acontecer um lance de muita sorte. Mas pensar que preparação para o estudo envolve eu pensar que no dia da prova é tudo uma questão de sorte, isso é um problema, isso é um erro, isso é confiar que o improvável aconteça. Então o que a gente faz? Não fiquem pensando na sorte das provas. Estudem ao máximo e vocês vão aumentar a chance de vocês de realmente cair a questão que vocês sabem. Se vocês souberem 100% da matéria, podem ter 100% de certeza que vocês vão ter sorte durante a prova. E tem alguns alunos, e com certeza vocês já pensaram isso, que dizem o seguinte: muitos dos conteúdos são inúteis. Por que eu tenho que aprender tanta coisa se eu não vou utilizar? Sei lá, que eu vou utilizar uma coisa de química se eu for trabalhar com direito? Que eu vou estudar uma coisa de história se eu estou estudando para medicina? E acontece que essa coisa, esse mito de pensar que existem conteúdos realmente inúteis que não valem a pena ser estudados, acaba atrapalhando no desempenho. Vocês acabam escolhendo estudar aquilo que parece ser útil ou bom ou agradável. Mas o fato é que a vida não é assim e as provas não são assim. Nelas não está contido só o que é útil, ou o que é interessante, ou o que me chama atenção. A gente tem que aprender a estudar de tudo. E aliás, vocês estão muito errados em pensar, quem pensa isso, que existem conteúdos inúteis e que eu posso ter certeza do que é inútil. A gente não sabe o que o futuro nos reserva e, o mais importante de tudo, quando a gente aprende a estudar, mesmo que pareça inútil ou não interessante, a gente adquire uma capacidade de estudar não importa o quê. A gente se transforma numa máquina de estudo. A gente nem pensa mais se é importante ou não. Então, gente, parem de pensar que os conteúdos são inúteis e por isso é muito chato estudar. Simplesmente estudem e assumam esse desafio. É isso aí, pessoal. Superando os mitos dessa aula 7, vamos lá para a aula 8 sobre os eletrônicos e o estudo. Até lá, gente. Valeu!